Meus amigos, tudo bem? Queria comentar um pouco essa situação aí do Supremo Tribunal Federal, que nessas últimas semanas discutiu o caso do André do Rap, que foi solto, né, a partir de uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello, e com base no dispositivo que foi introduzido no Código de Processo Penal por meio do pacote anticrime, ou melhor, da modificação que foi feita no pacote anticrime lá no Congresso. Dispositivo esse que é o artigo 316 do Código Penal, do Código de Processo Penal, que teve uma alteração na sua redação e a introdução de um parágrafo único, que é onde mora toda a polêmica desse caso, né? Bom, Marco Aurélio tomou um baile depois que o assunto foi lá para o colegiado e ficou isolado na decisão, né, 9-1. Isso causou até um constrangimento, algum certo milindre ali, né? Mas vamos abstrair um pouco disso, vamos discutir um pouco a parte jurídica dessa questão e também falar um pouco sobre a interação desse tema com a sociedade, tá certo? E com o direito. Bom, primeira coisa é o seguinte, é que não é despropositado, não é sem fundamento a existência desse dispositivo no Código de Processo Penal, que trata da questão da prisão preventiva. Em primeiro lugar, o que é uma prisão preventiva? E é dizer o seguinte, o que fazia com que esse réu, né, André do Rap, estivesse preso? Ele não estava preso por uma sentença que tivesse em definitivo, julgado que ele era culpado dos crimes que estavam sendo condenados. No caso desta prisão, tá certo? No caso desta prisão, ele já tinha condenações em segunda instância, mas como a gente está vivendo o momento em que a condenação em segunda instância não é suficiente para o cumprimento da pena da sentença, né, condenatória, ou seja, precisa aguardar o esgotamento de todos os recursos do trânsito em julgado, então ele não estava preso em função dessas sentenças, ok? Porque ainda existe sobre ele a presunção de inocência. Tá? E o que é a prisão preventiva, então, que fundamenta a prisão dele, nesse caso, por exemplo? A prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer fase do processo quando existirem riscos a certos elementos, como, por exemplo, a ordem pública, a ordem econômica, a instrução do processo. Então, por exemplo, se um réu ameaça a instrução do processo, como, por exemplo, ele ameaça destruir provas, intimidar testemunhas, ele pode ficar preso preventivamente. Quando, por exemplo, a prisão é feita para resguardar, né, o cumprimento da pena, né, como fala no artigo 312 do Código de Processo Penal, assegurar a aplicação da lei penal. Então, por exemplo, de que adianta você condenar, levar um processo longo até o final e estabelecer uma pena, se o réu, por exemplo, estando solto, pode fugir do país, e aí torna-se inútil, né? Torna-se inócua a decretação da pena. Então, por esses elementos todos, e quando existe materialidade, provas de materialidade de que um crime foi cometido e indícios suficientes de autoria, ou seja, já tem indícios suficientes de quem é o autor, pode-se decretar prisão preventiva em razão da proteção de qualquer uma dessas coisas, mesmo que ainda não se tenha a definição, né, em definitivo, o trânsito em julgado e a da sentença condenatória dos crimes que estão sendo julgados. Então, é por causa disto que estava preso o André do Rap, né? Agora, por que é importante dizer isso? Para distinguir a prisão preventiva, que se dá por meio desses elementos, da outra prisão, que é a prisão que se dá com base na condenação transitada em julgado, onde já não há mais presunção de inocência. Então, por que esse dispositivo ele tem uma razão de ser? Porque ele diz que a cada 90 dias, o órgão que expediu
essa prisão preventiva, que decretou a prisão preventiva, tem que reexaminar os fundamentos dessa prisão, sob pena de tornar a prisão ilegal. E por que isso tem fundamento? Porque muitas vezes alguém é preso preventivamente por alguns elementos que vão desaparecer ao longo do processo. Por exemplo, alguém pode ser preso porque havia risco de destruição de provas no momento da instrução processual. Só que aí as provas são colhidas, tudo já é resguardado e já não existe mais razão para aquela pessoa ficar presa, já que existe uma presunção de inocência enquanto ele está respondendo ao processo. E não faz sentido, de fato, que uma prisão vá se perpetuando no tempo sem justificação, sem fundamento. Porque a liberdade das pessoas é um bem muito caro. E para que você mantenha uma pessoa presa, é preciso haver fundamento e justificação. E é em nome disso que esse dispositivo diz que, olha, a cada 90 dias deve-se reexaminar esses fundamentos. Se isso não for feito, a prisão se torna ilegal. Então, existe uma razão de ser, que é proteger a pessoa que está presa, de possivelmente estar presa injustificadamente, dada a morosidade do Poder Judiciário, por exemplo. Por outro lado, a gente, olhando para a realidade das coisas, também se pergunta se essa redação foi bem construída, porque, afinal de contas, você tem situações em que, de maneira patente, a situação continua exatamente a mesma, não existe alteração nos fundamentos que justificaram a prisão preventiva, como é o caso, certamente, desse réu, de quem estamos falando, André do Rep, que sabia-se já de sua periculosidade, do risco que coloca a ordem pública, dos crimes de tráfico transfronteiriços, da possibilidade muito forte de se foragir, de, enfim, fugir da justiça. Certamente esses elementos não foram alterados. E aí você, por causa de um dispositivo de lei como esse, que foi construído talvez de uma forma desconectada da realidade do Poder Judiciário, você tem aí a situação em que alguém se beneficia de um lapso temporal, e com base nisso tem a sua prisão preventiva tornada ilegal, relaxada, e aí faz exatamente aquilo que já era muito possível que faria, que é evadir-se, fugir da justiça. Então, a gente tem aí uma situação bastante complicada que nos mostra que o direito ele é algo bastante complicado, mas que havia fundamento sim para esse dispositivo. Se a gente olhar a decisão que o ministro Marco Aurélio tomou, ela não é uma decisão totalmente descabida, porque pela literalidade da lei, é isso que a lei diz, que havendo a ausência desse reexame dos fundamentos da prisão, e isso tem que ser feito de ofício pelo juiz, ele tem que tomar essa iniciativa nesse período de 90 dias. Se isso não for feito, a ausência desse reexame, de uma justificação, da fundamentação para manter a prisão, torna a prisão ilegal. E a prisão ilegal tem que ser imediatamente relaxada. Então, é com base nisso que essa decisão foi tomada. Então, não dá para dizer que não havia nenhum fundamento. Mas o que dá para dizer é o seguinte, a gente tem que se perguntar qual é o sentido do direito. Certamente o sentido para onde o direito aponta é para a busca de uma justiça, é para a busca do justo. E nós estamos diante de um dispositivo de lei que é muito novo, sobre o qual há muito pouca jurisprudência, e um caso bastante relevante que se apresentou diante do Supremo Tribunal Federal, no ministro Marco Aurélio, que era exatamente, ao meu ver, um momento de se fazer aquilo que é o papel fundamental do juiz, que é olhar a lei e a sua aplicação no caso concreto e ponderar
o sentido da aplicação dessa lei, qual é o significado que ela tem. Porque certamente não é o significado da lei, ou não deveria ser, tornar imediatamente livre alguém que está preso sob fundamentos tão fortes e sem que tenha aparecido qualquer elemento novo, ou melhor, que não tenham desaparecido os elementos que tornaram aquela prisão necessária no momento em que ela foi decretada. Então, é exatamente nesse instante que o juiz exerce o seu papel, que não é ser meramente a boca da lei, né, porque é como queriam alguns contratualistas clássicos, né, que o juiz fosse meramente a boca da lei, ou seja, olhar o que está no texto e dizer a literalidade da lei. Porque se assim fosse, não seria necessário, né, a presença de um magistrado, não seriam necessários juízes. Porque o juiz, embora está circunscrito sobre os aspectos legais, não pode tomar decisões arbitrárias, há situações concretas em que exige ponderação, que exige a verificação de se a aplicação do dispositivo de lei naquele caso concreto é o sentido mais pleno, pensando no sentido da justiça, naquela situação que se apresenta. E volto a dizer, no caso desse dispositivo tão novo, sem uma jurisprudência formada, esse é o momento em que essas ponderações começam a acontecer. Então, ao meu ver, houve uma interpretação que faz sentido, tem fundamento, mas é uma interpretação unicamente baseada na literalidade da lei, é uma interpretação meramente gramatical. E nós sabemos que o direito não se dá apenas por interpretação gramatical. Deve-se perguntar, sobretudo, o sentido da lei. É o que chamamos de interpretação teleológica, né? Aquela interpretação que verifica qual é o propósito pelo qual esse dispositivo de lei foi produzido, qual é o sentido da justiça para onde ele aponta. E será que nesse caso concreto, essa justiça ela está se dando, ela está acontecendo? E na mais alta corte é onde essas coisas podem ser interpretadas à luz de um sistema judiciário, de um sistema penal, de um sistema, inclusive, constitucional. Então, eu não acho que a decisão que foi dada pelo Marco Aurélio não tenha fundamento, ela tem. Mesmo dentro do nosso ordenamento jurídico, se nós ligarmos todos os pontos, a gente vai perceber que a liberdade é uma coisa muito cara. E quando a lei diz que a prisão é tornada ilegal quando algum elemento falta, é algo que fala alto, né? Na vista de um magistrado, deve falar alto mesmo. Mas, novamente, não é possível fazer isso sem observar o caso concreto. Então, Marco Aurélio diz muito, né, que o processo não tem capa. E, nesse sentido, por onde ele caminhou na sua interpretação, né? Então, não vou olhar quem é a pessoa, mas, honestamente, compreendendo que o direito se faz por interpretações que não são meramente gramaticais, acho que havia outras ponderações que deveriam ser feitas. Sobretudo, essa que o colegiado fez, né? Será que o fato daquele prazo ter se esgotado, isso é um prazo fatal? Isso é um prazo que torna automática a libertação do preso? Ou é o caso de provocar o órgão que decretou a prisão preventiva para que ele venha a suprir essa ausência e reexaminar os fundamentos, né? Então esse foi o entendimento que o colegiado tomou, né, de que a prisão a soltura não é automática quando faltam esses elementos, e é isso que vai nortear os casos daqui para frente, né? Mas esse caso é interessante para a gente perceber que o direito não é uma coisa estanque, não é? Que existe um trabalho de interpretação que precisa ser feito em cada caso, e esse trabalho não é simples, muitas vezes, porque de um lado você está lidando com uma questão muito cara, por exemplo, como a liberdade das pessoas,
e de outro lado a proteção de todo um sistema judiciário, um sistema também penal. E em tudo isso deve-se entender principalmente qual é o sentido para onde está apontando o direito, né? Bom, é isso. Gostaria de ouvir os seus comentários a respeito desse assunto e o que você pensa a respeito disso, e vamos continuar nos debruçando sobre casos assim que são interessantes para o nosso debate, né, para a nossa discussão. Um grande abraço, nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau, meus amigos.